como eu falei lá no final, né, para dar um testemunho da sua vivência presencial. E o que vocês quiserem também depois a gente abre para questões que vocês quiserem perguntar e falar e, enfim, reforçar. E também com relação ao espetáculo também. Então depois a gente abre para conversa, tá bom? A Raquel vai apresentar a Sônia, né? Bom, então a gente vai chamar a Sônia Lafosse. A Sônia está há 32 anos em Curitiba, né? Eu particularmente a conheci, tenho trabalhado com ela por muitos anos lá em Curitiba. A Sônia foi testemunha ocular dessa história que vocês viram aqui hoje, né? Foi exilada política nessa época da ditadura e fez toda essa peregrinação aqui que esses 6 personagens fizeram, né? Começou pelo Chile, foi parar na França, então acho que ela vai poder falar pra gente, né? Quem viveu isso mais de perto, o que é que foi isso. A gente vai precisar do microfone, é isso? Cadê o microfone? Vocês estão acostumados a falar alto. Não, é porque tem que gravar. Cadê o microfone? Ali o microfone. Eu não sei, tá todo mundo me escutando. Porque por causa que vai gravar. Tá. E para gravar é melhor com o microfone. Vai gravar, vai só. Sônia, se você preferir sentar. Tá bom. Amor. Bom, boa noite a todos, né? E a Sônia? Eu não vim preparado para fazer palestra nenhuma, tá? Não acho que seja o meu estilo. Mas, enfim, então vocês fiquem tranquilos para me perguntar o que vocês quiserem. Eu só vou fazer algumas pequenas reflexões aqui. Bom, primeiro eu acho que essa peça tem uma característica muito própria. E por isso que toda vez que eu a escuto, eu me emociono. Toda vez que eu ouço essas falas. Primeiro porque o Boal, quando ele escreve isso, ele viveu isso, né? Então ele fala com as vísceras, né? Ele não fala com a cabeça só. Ele fala com a cabeça e com as vísceras e fala muito bem. Segundo, que me parece que transparece na peça o tempo todo, e às vezes a gente dá até uma risada, né? Por quê? Porque apesar da desgraça, né, que foi o processo da ditadura, e quantos companheiros que morreram foram torturados, não só os companheiros, mas as famílias e os próprios filhos, e essa necessidade de ter que sair do seu país, por uma razão muito simples, simplesmente por não acreditar e não concordar com a ditadura, né? Simplesmente por uma posição política, né? Simplesmente por uma posição que fazia com que a gente pensasse num Brasil mais aberto, mais democrático, simplesmente por isso. Né? Tanta gente foi torturada, foi morta, e os que sobraram, como uma peça diz, estamos vivos, né? Que é o meu caso, a gente teve que sair e peregrinar por todos esses países, sendo que, às vezes, quando a gente ri na peça, é porque são pessoas, né? São seres humanos que têm a sua vida no cotidiano, que brigam, que questionam, que têm visões diferentes, apesar de estar todo mundo no mesmo barco. E acho que isso fica muito claro em cada um dos personagens. A gente tem até um suicídio, que é uma coisa que aconteceu mais de uma vez no exílio, né? Lembro aqui de várias pessoas, inclusive de pessoas muito próximas, que se suicidaram por não aguentar essa pressão. Qual é a tragédia? Né? A tragédia é perder os pais, os familiares, né? Não saber o que vai acontecer, sair e ter o tal do banzo, né? Aquela saudade, aquela vontade de voltar e não poder. Quando a gente viaja, né, diz assim, nossa, estou fora, que delícia, né? Mas dá uma saudadezinha, né? Inclusive um dos personagens, a Raquel fala, minha cama, né? Meu lugar, o cheiro das rosas do meu quintal, né? Não poder. Então esse banzo, essa saudade,
é muito forte. A cada momento ela está voltando nesse período longo, né? E outra coisa que é muito característica do exílio é o provisório. Tudo é muito provisório no exílio, né? Desde que você tenha uma vida comum, que você consiga trabalho, né? Claro que na peça a gente não percebe essa coisa do cotidiano. No cotidiano, a gente foi trabalhar, a gente teve que aprender uma língua, a gente tinha que ir para uma escolinha, né? Que os governos às vezes cediam para a gente aprender essa língua. Enfim, esse provisório, quer dizer, eu não vou começar nada, né? Porque amanhã pode acontecer anistia e eu posso voltar, né? Então essa sensação de provisório é muito forte e isso mexe, né, nas relações psicológicas e na relação das pessoas, né? Eu acho que o Bloch conseguiu fazer isso muito bem, né? Porque quando a gente fala assim, o exílio parece que são assim, um pouco aquela coisa hollywoodiana, né, dos sujeitos que são mártires, né? Não, são pessoas que brigam, que têm diferenças, que fazem piada, que amam e que morrem também, né? Em função de não aguentar essa situação de pressão tão longe do seu país. No meu caso, eu fui para o Chile e no Chile, como vocês sabem, houve um golpe de Estado também, né? E eu tive que sair em 73. O Chile foi uma experiência bem interessante. Primeiro porque a gente estava na América Latina, né? Então na América Latina é mais fácil, a língua, espanhol, etc., né? E segundo porque havia um movimento popular extremamente forte no Chile, né? Então a gente participava também disso. A Europa foi um pouco diferente, porque na Europa o problema da língua era mais complexo. No meu caso não, porque eu já falava francês, mas na média dos exilados que estavam conosco era um pouco mais difícil. A coisa na França era um pouco diferente, porque era um país europeu, né? Não tinha o mesmo estilo do país latino-americano, onde é mais fácil a gente se relacionar. Então também esse isolamento era maior. E uma coisa interessante que a peça mostra também, o fato de a gente se sentir isolado faz com que as pessoas se unam no mesmo espaço. Então tinha muito lugar onde era o mesmo espaço, né? Onde as pessoas, os outros exilados estavam juntos. Então era sempre um grupinho de meia-noite, as festas, etc. A gente está sempre se unindo. Você está fora, então você procura brasileiros, procura latino-americanos exilados. Não se esqueçam que naquela época foi um momento muito forte para a América Latina, porque a maioria dos países estavam em ditadura, né? Então você tinha muita gente fora, né? Uruguaios, argentinos, chilenos, que acabavam criando, né, uma relação social mais próxima, né? E aí, depois da anistia, a gente fez muito trabalho lá, né? Fez muito barulho pela anistia, né? Nos países onde a gente estava exilado, na maioria dos países onde havia brasileiros, a gente fez muito barulho e conseguiu, claro que, né, com o apoio de todo um momento político no Brasil, a anistia ser conquistada e a gente poder voltar. Eu votei em 80 e estou viva, né? Diz a peça. Então, essa sensação, né, de que, apesar de tudo, né, a gente está vivo, né, é uma coisa muito importante para a gente. Eu acho que a fala final né, do Paulo, né, é muito forte, né? Eu acho que... E uma coisa que eu queria dizer, aliás, eu queria dizer inicialmente, mas eu vou falar finalmente, fora Temer. Fora! E eu falo isso assim, porque a gente está vivendo uma situação bastante semelhante à época da ditadura, né?
com todos os direitos sendo usurpados, né? Uma situação extremamente difícil do ponto de vista econômico. Olha, guardadas as características, as discussões a respeito da questão de que se esses governos, né, tiveram mais acertos ou mais erros. O que eu acho que tem que ficar claro, e eu acho que essa peça tem tudo a ver, é que nós estamos vivendo um período extremamente delicado e perigoso. E perigoso, né, para essa juventude toda que está aí, certo? Porque quando a gente batalha por um país, quando a gente batalha por uma ideia, quando a gente batalha pela democracia, eu acho que a gente está vendo as gerações futuras, né? Porque, então, como diz o Paulo, eu não me calo. Estou aqui, estou viva, e eu acho que eu tenho a responsabilidade, pelo fato de estar viva, de não me calar, né? E, infelizmente, hoje se conhece muito pouco desse período. Mas acho que eu vou encerrar dizendo assim: um povo, uma nação, não pode ir para frente se ele não conhece sua história, né? Então, acho assim, importantíssimo que o grupo aqui que leva esse tipo de proposta, de mostrar para as novas gerações, de mostrar para as pessoas que não acompanharam, né, essa história, não tiveram a possibilidade, de mostrar que a coisa pode acontecer novamente, né? Está acontecendo, não de forma armada, né? Não precisa dos militares na rua, mas nós temos um governo que está usurpando absolutamente todos os direitos que nós conquistamos às duras penas nesses últimos anos, né? E não se esqueçam que a ditadura veio por causa de um governo democrático, o governo de João Goulart. Era um governo que queria fazer propostas de mudança, que, vocês se lembram quando houve o primeiro momento, quem está aqui, né, com mais idade sabe disso, que na época do Jango ele fez um discurso, né, sobre as mudanças de base, que eram coisas absolutamente democráticas e simples, né? Que é um pouco o que os últimos governos tentaram fazer hoje no Brasil, né? E que foram, que sabe, que fiquei presidido também, enfim, e facilmente os direitos foram eliminados. Então nós estamos assim, à beira de um precipício que é grave e que precisa ser pensado e que a gente tem que procurar os seus espaços para questionar isso da melhor forma possível, através da cultura, através do teatro, através da escola, enfim, onde for possível a gente ter a nossa voz, né? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, faça. Todo mundo em silêncio. Perguntem tudo. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque tem uma série de coisas na peça, né, que, não sei, que instiga assim, as pessoas a pensar, mas era assim mesmo? Era isso? O que cada personagem significa? Como que esses grupos se juntavam? É uma pergunta que eu faço, assim. Bom, você tinha as organizações de esquerda, né? Agora, você tinha toda uma mobilização social grande. Por exemplo, eu participei do Centro Popular de Cultura. O Centro Popular de Cultura era... Aqui no Brasil. No Brasil, em 60... Não, São Paulo. Em São Paulo, em 66. O Centro Popular de Cultura era uma organização, né, um grupo de intelectuais, artistas de teatro, pessoas de todas as áreas da cultura. E que tinha uma proposta de levar peças avançadas, uma proposta de levar para determinados bairros e cursos. O pessoal fazia curso de teatro, curso de pintura, cursos de... Eu fiz aula com Zembinski, imagina. De ator? De atriz? Que amor! Imagina. Então... Ela trabalhou no Arena, gente. Maravilha! Teatro de Arena. Teatro de Arena. História. Tinha o Teatro de Arena, tinha o Teatro de Oficina. Então, você tinha uma mobilização pelo viés das artes. Você tinha os estudantes,
União Nacional de Estudantes, as reuniões estaduais de estudantes, e você tinha uma série de grupos, né, que questionavam as suas áreas. A cultura discutia como é que andava a cultura, a questão de estudantes. Então, o golpe ceifou isso, foi uma coisa muito... Desmontou. E você tinha as organizações políticas, os partidos políticos, né? Você vivia numa democracia. E isso, você tinha um regime de militar. Né? Então você teve a Revolução Marinheiros, por exemplo, contra a própria direção militar. Né? Então você tinha um movimento forte. Por isso que eu tenho que conhecer a história. Mas isso a gente ouvia bastante quando a gente... Mas a minha não ouvia. E quando a gente... Não, você falou que tem que se falar, né? Tem que falar. As pessoas perguntavam, por que mexer nisso? Sabe, por que ficar falando de ditadura? Já foi. E até quando a gente montou o Enfio, lembra também? A gente montou as cartas do Enfio para a mãe, né? E também falava a mesma coisa, não, mas tem que ser mais atual. E tanto essa peça quanto o que a gente fazia lá também não deixaram de ser atuais em momento, assim, sabe, que provocam essa discussão. Tanto é importante para conhecer o que a gente passou, o que a gente viveu, para tentar não repetir, né? E por isso, e porque a gente estava indo para um caminho parecido agora, né, que você estava falando agora. A gente parece que está num colapso, assim, entrando num lugar que eu desconheço, assim, sabe, politicamente. E a Nela que foi atrás desse projeto, né? Eu acho que cada vez que a gente vai num lugar, discute uma coisa assim, todo mundo tem um interesse em saber como aconteceu, né? E por que aconteceu e por que trazer pessoas, seres humanos que viveram isso e que parecia tão longe, assim, não, exilados e coisa assim, mas quando traz uma pessoa aqui e conta a sua história, é muito bacana. E está muito atual, né? É isso que eu quero falar, na verdade. E está muito atual, tanto em Enfio que a gente fazia, como muito ponto de faca. Você podia contar a tua história um pouquinho? Como é que você saiu, por que é que você saiu, né? Porque, né? Como é que você saiu? Como é que você saiu? Eu saí grávida de 7 meses. Por isso, quando a Maria fala do bebê, né? Não... E saí com nome falso, clandestina. Eu vivi clandestinamente no Brasil 3 anos. Viver clandestino é não se lembrar dos nomes, né, Paulo? Você vira outra pessoa. Né? Você não mora na sua casa, você está sempre mudando de casa, enfim. Isso por causa da militância política, que era absolutamente perseguida, né? Mais de 3 pessoas se reuniram, na ditadura era reunião política. Então tinha que ser tudo muito escondido. Claro que as organizações depois passaram a ter dificuldades cada vez maiores, né? Imaginei. Grupos de pessoas que se opunham ao regime em uma força incomparavelmente menor que o exército, né? Então a gente perde essa batalha e nesse momento, quando as forças de esquerda estão desaparecendo, né? O Lamarca morre, enfim, já não tem mais, muita gente morre, eu estou presa, eu grávida, disse, bom, a gente tem que sair. E aí eu saí clandestina, vim pela Cordilheira dos Andes, saí por Uruguaiana, né, de ônibus, depois trem, depois, enfim. E pela Argentina? Pela Argentina? Argentina, todos os pampas, depois sobe a Cordilheira até Santiago. E a minha primeira filha nasce em Santiago 2 meses depois. Aí, em Santiago, eu consigo, evidentemente no começo não tinha muito jeito de trabalhar, porque com criança pequena, mas depois eu consigo um trabalho. Meu marido da época também consegue ser taxista. É engraçado, porque a maioria das pessoas que estavam fora tinha um nível intelectual, digamos. A gente oriunda de uma classe média, então muitos
professores, estudantes, operários você tinha um contingente menor, isso é verdade. A esquerda dita armada no Brasil tinha menos componentes populares, assim, né? Era muito pequeno burguês, né? E a gente sai, né, fica no Chile um tempo, achando que nós, né, achamos o socialismo latino-americano, né, com a época Allende, mas rapidamente desapareceu, né? Rapidamente. Foi um dos golpes mais violentos que eu já vi. Foi uma coisa fortíssima. Caminhões de cadáveres passando à noite, não. 2 semanas de toque de recolher, você não podia sair para nada, né? Das suas casas, o exército passando. O exército entrava nos bairros onde havia uma concentração, né, de organismos de esquerda, organizações de esquerda, e metralhava a população. Um negócio brutal. Bom, jogavam bomba na moneda, né? No palácio, né? Então, uma coisa foi uma violência muito grande. E aí eu entrei na Embaixada da Argentina, com a minha pequenininha e meu marido. Ficamos 2 meses e meio. E é bem isso que eu peço aqui. Tinha 750 pessoas na Embaixada. A Embaixada, digamos que uma casa razoavelmente grande, mas não era imensa. Imagino que eram 750 pessoas, tinha 128 crianças, em todos os tamanhos. E não tinha lugar no banheiro, né? Para tomar banho levava assim uns 4 dias. Enfim. Mas tentamos ir para a Argentina, aí a Argentina também houve todo um problema político, né? Não nos aceitaram na Argentina. E eu particularmente consegui uma nacionalidade francesa. Por quê? Porque eu nasci na Argélia, no norte da África. Nós viemos para o Brasil, minha família veio para o Brasil quando eu tinha 7, 8 anos. E eu nasci exilada. Então já faz parte do meu DNA. Porque meu pai lutou na Guerra Civil Espanhola e, obviamente, depois do Franco ele teve que sair e foi para a Argélia. E lá ele conheceu minha mãe e minha filha. Só que em 56 já estava se gestando a Guerra de Libertação Nacional, porque a Argélia era colônia da França. Né? Então estava se dando a mobilização para a Argélia se independizar, né? Sair de ser colônia para ser um país autônomo. E, obviamente, que meu pai continuava participando, né, das coisas, etc, etc. Meu pai já não se calava. Então, ele ia preso. Né? Já tinha uma linha dele, assim, a mãe já arrumava uma linha, porque ele mexe ia preso. Porque os ocupantes franceses não queriam saber de pessoas que tivessem uma cabeça libertária e contra o jugo francês. Aí nós viemos para o Brasil. Por que o Brasil? Até hoje eu não sei. Não sei. Meu pai resolveu ir para o Brasil. Né? Por da onde ele tirou isso, eu não sei. Você era bem pequena, Sônia? Eu tinha 7 anos, eu lembro bem. Quando veio para o Brasil? Hã? Quando veio para o Brasil tinha 7 anos? 7 anos, eu lembro. Eu lembro de chegar no Porto de Santos, assim, eu lembro. E tinha de navio. Naquela época não tinha avião assim, não, era navio. E aí eu vim para o Brasil, e evidentemente, né, meu pai também com uma visão, e aí o exílio, né, também, né, o meu pai conseguiu trabalho, toda aquela história, minha mãe chorava, quero ir embora, era uma tristeza. Mas enfim, a gente conseguiu sobreviver e foi ficando, e adotando o Brasil como país, né, e aí eu comecei a estudar, enfim, e aí eu, né, senti que eu sou brasileiro, né? 7 anos de idade, e o país que me acolheu,
eu me senti brasileiro, tanto é que eu me naturalizei brasileiro. Mas voltando ao Chile, por quê, né? Na nacionalidade francesa. Por que eu consegui por causa disso? Quando a gente estava no Chile, na embaixada, não tinha como sair ou se comunicar, né? Aí eu consegui mais uma família uruguaia, que era franco-uruguaia, que estava na embaixada. Eu consegui pedir um contato com a embaixada francesa, junto com essa família, né? E para que eles fossem até a embaixada da Argentina. Isso demorou um monte de tempo, mas eles foram e a gente conseguiu que essa família uruguaia e eu, meu marido e minha filha pudessem ser repatriados, entre aspas. Então, oficialmente, eu fui repatriada para a França, mas eu me senti exilada, né? Por quê? Porque eu já era brasileira, eu estava lutando pelo Brasil, né? Então, eu sempre me senti brasileira. E fui para a França. Na França eu consegui, né, por causa da língua, fui trabalhar num monte de lugar. Trabalhar em shopping, trabalhar cuidando de criança. E fui estudar, né? Que eu tinha interrompido, porque em São Paulo eu era aluna da USP, eu comecei minha militância na USP, né? No movimento estudantil, que era muito forte. E na França consegui terminar meus estudos e consegui brigar lá, continuar a briga pela anistia, até que a anistia foi promulgada e eu voltei em 80 para o Brasil. Aí eu fui para Mato Grosso, que era o único lugar onde eu arrumei emprego. Fiquei 2 anos lá e depois eu arrumei emprego aqui. Saudoso Cordone. Pronto, essa é a minha história. E militou na área da saúde. Depois tive a minha outra filha. Acho que é importante dizer, especialmente para o pessoal mais jovem, que o pessoal sabe por que é que se sai do país, porque é que naquele momento tem que ir embora do país, né? Você morre. Então, é isso. Senão você morre. Não tem outro jeito. Não, e mesmo eu, por exemplo, particularmente, tinha uma militância bastante ativa, bastante profunda, né? Agora, tinha um monte de gente que, quando eu falo ativo, assim, de fazer ação armada, de fazer sequestro, tá? Era isso, né? A gente sequestrou 3 embaixadores, né, para tirar as pessoas que estavam sendo mortas e torturadas, né? Então, mas tinha muita gente que não tinha essa militância tão de perto, artistas, operários que trabalhavam no sindicato, donos de casa até, que tinham lá o seu grupo de discussão. Desde que se manifestasse qualquer coisa contra o governo, como eu disse, mais de 3 pessoas, era uma reunião política. Você tinha medo? Muito, né? Você tinha medo? Medo? Medo. Muito medo tinha. Muito medo. E cria uma situação de terror, né? Para que se você fizer qualquer coisa que pareça que você está ajudando alguém que está naquela situação, é como se você estivesse dentro. Então você paga o mesmo preço. Então já é um tipo de terror num outro lugar que cria-se uma situação geral, né? E foi isso que o governo fez. Várias pessoas, por exemplo, quando a gente tinha que sair do lugar onde a gente estava, porque tinha caído, né? Alguém dentro da cadeia tinha aberto o lugar, tinha dito, a gente tinha que sair correndo. Muitas vezes, pessoas nos acolhiam, né? E essas pessoas, a partir do momento que nos acolhiam, podiam também ter qualquer consequência mais grave. Então era um clima de terror o tempo Falta inteiro. de liberdade. Né? Sistema de terror, né? Essa é a palavra. E o medo era contínuo, né? O medo era contínuo, o medo da tortura, né? Eu acho que basicamente, na minha cabeça, o medo maior era da tortura. Porque os relatos eram terríveis, né? Terríveis. A cena da mão é muito particular. A cena da mão. Por exemplo, no Chile, um dos cantores muito famosos, Vitor Jara, teve as mãos decepadas, né, pela polícia,
o exército, porque diziam que a partir das mãos dele, quando ele cantava e tocava o violão, saíam composições contra o governo. Então tinha que cortar a mão literalmente, como fizeram. E pouco se fala hoje disso, né? Muito pouco se fala. Há a tortura ainda, só que para quem? Pobre, preto. Pobre, preto. Pobre, negro, né? Pobre, negro, semi-analfabeto e favelado. Exatamente. Essa é. Me desculpa, assim. Não, A população LGBT também. LGBTT, né? Então, eu queria parabenizar sobre essa. Nossa, foi uma aula de história, assim, para quem não teve. Assim, eu tenho 32 anos, assim, tive filosofia, educação, assim, na escola pública do Rio de Janeiro. Eu conheço muito bem a realidade dessa questão. E hoje se tira a primeira coisa que quando o governo está preparando um golpe, a primeira coisa que ele tira é a instrução do jovem. Pensar a política, né? Ela foi da ONU, ela foi da UBS. E assim, a grande questão é que a primeira coisa que acontece quando se mexe na educação. Esse novo ensino médio é para formar proletariado, não para formar pensadores. E, particularmente, eu sou um educador. Então, assim, a maior fonte no Brasil hoje de mão de obra para o tráfico é o exército brasileiro. Porque quando você se forma um adulto, né, você tem 18 anos, a primeira coisa que eles fazem é aprender a marchar, sobreviver, municiar e atirar. Então, o jovem do favelado, ele desce o morro, sem um mínimo de instrução, porque ele é negro, a educação é ruim, né? Todo mundo sabe. Então, o exército pega essa criança, né? E ensina ele tudo que o exército, né, tem de melhor. E ele não consegue seguir carreira e para ele volta para o morro onde mora. Onde cresceu vendo o traficante ter 1000 mulheres, ter mil motos, carros, armas, poder. E ele volta sabendo de tudo isso. E ele é negro, às vezes filho de não solteira, e etc. E assim, o exército brasileiro, ele é diretamente ligado à polícia militar. E a polícia militar mata um jovem negro no favelado a cada 15 minutos. Então, assim, a ditadura, propriamente dita, assim, a fase que ela viveu, que foi o auge, o olho do furacão, se encerrou. Mas hoje temos a bancada BBB, que é boi e bala, sabe? E isso ainda vem, e isso ainda vai dar muito plano para a manga. Tiraram os direitos conquistados, cancelaram o Bolsa Família, estão metendo a mão na merenda das crianças e assim vai. Então fica muito complicado para a gente viver nesse país. E assistir essa peça, sabe, eu como artista, assistindo essa peça, assistindo esse relato, eu falei para ela, cara, vamos embora no ano que vem, se não ganhar. Eu falei, porque eu não sei como vai ser, tá tudo muito certo. A mesma população, sabe, que lidou com centavos no governo anterior, hoje está perdendo R$10 do seu salário e ninguém fala nada. Então,
Então, assim, não é uma crítica política. Assim, eu estou fugindo do tema. Tudo está encaminhando novamente. A ditadura, agora, ela não é mais. Perdão. A censura, ela não é mais na música, ela não é mais na arte. Sabe? Agora é online. Então, assim, tudo que você fala, tudo que você faz, ainda está lido. Está sendo lido, está sendo não julgado. O DOPS hoje é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito complicado e eu queria dar um parabéns ao pai da Viola lá. Sabe? Porque, assim, eu falei, cara, ele está falando do pai da Viola, sabe? Foi muito marcante essa questão musical e artística, poder de várias formas. Assim. Eu acho que eu falei de tudo. Alguém? Aqui. Eu tive expulso depois do entrar. Não, eu já impactante, sabe? E a gente está ao vivo, a questão do eu consigo contar o choro. Eu nasci em 69, pouco que eu sei dessa história é através da literatura. Então, eu acho que a arte vai trazer isso para essa gurizada que estava vendo tudo muito engraçado e que não via a seriedade do tema, talvez possa ter algum impacto, né? Porque as pessoas não têm muito contato com a literatura, isso é um pouco difícil. Mas uma questão que você falou agora, né? No Chile era um momento assim de uma democracia, de um governo socialista, e a gente viveu isso aqui há muito pouco tempo atrás. Fazia crítica, né? Poxa, isso não está legal, esses dias conversando com um colega que ele falava que era uma otimista patológica, né? Porque eu achava tudo maravilhoso, os avanços, né? A gente na área da assistência social, ele falava, Cris, eu sou uma otimista patológica, as coisas não vão dar certo assim. E hoje ele fala, cara, a gente vivia o melhor momento, né? A gente avançou na saúde, avançava na educação, estruturou um sistema único de assistência social nesse país e de repente parece que a gente é sempre sufocado por uma coisa tão ruim que a gente não consegue nem achar o pé e a cabeça desse monstro, né? Um monstro que deixa todo mundo homofóbico, preconceituoso, todo mundo tão sem esperança. E claro, a peça não ia trazer esperança para a gente mesmo, né? Nesse momento. Esses dias eu fiquei feliz que a gente ouviu uma fala da Maria Helena Chauí e ela falava assim, eu estou com muita esperança. Eu falei, não, se essa louca está com esperança, eu tô me votar, né? Porque, cara, viver tudo que essa mulher já viveu nesse país e ter esperança, mas tá difícil, tá pesado, sabe? E assim, parabéns para vocês. E a peça foi muito linda, eu não aguentei, eu chorei um monte, mesmo com todo mundo rindo, eu estava chorando. A gente agradece muito por vocês terem vindo, começado aqui essa turnê em Piracá. Acho que é legal. Eu acho que a peça ela tem uma coisa de alerta, assim, que é muito importante. Ela conta uma história que tem final que não é feliz, né? Mas ela é um alerta, porque toda vez que você vai estudar história, e aqui é poeticamente a história, ela é para te mostrar o tempo todo que as coisas voltam, se você deixar, se você permitir, elas vão voltar. Elas não têm conversa. Como tragédia e a segunda como farsa. Elas voltam. Hoje é farsa. Então, o simples fato dessa peça aqui ser tão atual, ela não era para ser mais atual, não é verdade? Ela não era para ser mais atual, e ela é atual. Por quê? Porque as coisas voltam se você não ficar alerta. E é bom que ela se apresente para tanta gente, que as pessoas abram o seu olho para ela e que fiquem ligadas e que não se conformem. Isso eu acho uma coisa importantíssima. Então ela nesse sentido, ela é otimista, né? Só para ser um pouquinho do contra do que a Cris diz, eu acho que a gente não se tornou mais homofóbico, nem mais preconceituosos, nem mais discriminadores. Na verdade, nós sempre fomos. E agora a gente encontra uma brecha para manifestar isso, né? Acho que isso que é o mais triste. Para dizer que aquilo que parecia que estava bom, tudo certo, talvez a gente tenha que se acomodar em algum momento, achando que a gente tinha feito a grande descoberta, transformamos o mundo, e na verdade nós não transformamos o mundo, né? E a gente está de novo aqui
nesse debate e, o que é mais triste, falando para nós mesmos, né? Porque as pessoas que ficam é porque tem interesse no tema, porque conhece a história, porque está aqui não querendo ver isso se repetir, mas somos os mesmos, né? E a gente ainda não consegue falar com os diferentes. Mas acho que todos esses avanços, e a gente olha para a própria cultura, que pode ser um espaço, um grande espaço de debate, né, como esse, e o teatro cumpre o seu papel, né, em trazer essas questões para a gente, mas aí a gente também olha para um governo que apaga a cultura, né, que some tudo, que existe um ministério, mas que não tem ninguém lá. Né? Eu não sei como que vocês veem isso, eu queria estender um pouco, vocês que são agentes de cultura também, que isso nos preocupa, porque que a gente entende cultura para além da diversão, né? Cultura para a gente estar aqui fazendo essas reflexões também. E assim, acho que qualquer um pode falar um pouquinho disso, como que vocês estão percebendo isso hoje, né? E que espaço que a gente tem hoje, enquanto agentes culturais, para a gente continuar esse debate. Qual a expectativa de vocês, as perspectivas? Acho que é interessante a gente falar um pouco disso, porque eu vejo que no período da ditadura isso foi, de uma certa forma, foi sendo morto também, enterrado, e parece que a gente está vivendo esse novo processo. Na verdade, duas perguntas que eu vou fazer. Parabenizar, né, pela peça, dizer fora Temer, uma vez mais, reiterar a fala. Fora Temer. Fora Temer. E eu queria saber, assim, como era ser uma mulher latino-americana, mãe, num país estrangeiro, principalmente um país europeu, né, que tem essa coisa, essa certa soberba, que também vivia um contexto de problemas políticos por conta até da Guerra Fria, né, de divisão entre a esquerda e a direita. E outra coisa também, como já foi citado várias vezes, a história que é a nossa mestra da vida, no momento em que as universidades públicas estão sendo desmontadas, assim, constantemente estão sendo afetadas, estão tendo corte, tendo problema aqui do lado, aqui na Federal, a gente está tendo problema de RU, e uma esquerda universitária que parece tão desmobilizada, o que você deixa de mensagem assim pra gente? Da esquerda universitária, o que a gente pode fazer? Que uma palavra de alento ou alguma coisa do tipo assim. Eu queria falar uma coisa. Hoje, realmente, a plateia do debate ficou... talvez essa coisa de a gente sair para trocar de roupa deu uma diluída, mas normalmente fica muita gente. E aqui, eu estou contando aqui, tem 13 jovens. Então, a gente está falando para nós mesmos, mas se a gente estiver falando para um, já está valendo. Eu acredito nisso. Da murro em ponta de faca. Isso que eu estou falando é da murro em ponta de faca, né? E eu só queria falar uma coisinha. Quando a gente fez a leitura desse texto, há 7 anos atrás, o meu filho tinha 17 anos e assistiu essa leitura. Quando acabou, ele chorava muito, mas assim, muito convulsivamente. E eu pensei, meu Deus, tentando fazer a revolução, meu filho, né, com problemas, eu não estou vendo. E ele chorava, eu perguntei para ele me falou, sabe o que é, mãe? Essa história, essas personagens, vocês aqui, eu aqui, é tudo junto. Então eu entendi e reforçou que era importante falar sobre isso, porque o meu filho não sabia dessa história. Ele tinha acabado de saber que isso aconteceu no país onde ele nasceu, os brasileiros, Latinoamérica, enfim. Então, esse é o meu motivo, por exemplo, já de resistência, de dizer, porque é importante ter um testemunho da Sônia, para que essa peça não vire só
uma história ficcional, né? Ele é o Boal. Ele é o Boal que mandou esse texto lá de Buenos Aires e o Paulo José montou aqui em 78. E o Paulo José é o diretor dessa peça agora. Então, para que essa molecada saiba, né? Você me perguntou o que era ser mulher no exílio em geral ou só na Europa? Não, no exílio em geral, assim, como No Chile não teve muito problema porque é uma sociedade muito semelhante à nossa, né? O jeito de ser. Na Europa, quando a gente chegou, e aí eu acho isso importante, as comunidades que aceitaram os exilados, porque a gente vinha sem nada, né? Com a roupa do corpo praticamente. Tá? Parece que tem muita mala, mas a gente não tinha. Praticamente a roupa do corpo. Eles nos acolheram oficialmente pelas municipalidades do Partido Comunista e do Partido Socialista francês. Né? Então a gente ficava em escolas, ou centros de convívio. Esses países todos já estavam sabendo o que estava acontecendo e que podiam chegar os exilados, daí eles acolhiam rapidamente. Imagina, depois do Chile, foi uma comoção internacional, né, a questão do Chile. Né? Então se sabia. Você imagina, a Embaixada da Argentina tinha 700 e poucas pessoas. O Estado Nacional tinha, né, onde foram presos, né, várias, 2.000 pessoas. A Embaixada do México tinha 500. Era muita gente, muita gente. Então, esses países com governos um pouco mais, né, democráticos e tal, e essas municipalidades nos acolheram para conseguir os papéis e acertar nossas vidas, e, enfim. Né? A gente ficou algum tempo nesses lugares e depois foi se organizando. As pessoas foram arrumando seus apartamentos, suas casas, né? Trabalho. Então, na França, havia um pouquinho, assim, a gente sentia um pouquinho essa diferença, né? Principalmente para aqueles que não falavam a língua. Nos países, e aparece isso na peça, nos países como a Suécia, Dinamarca, foi muito difícil. Pela língua, pelo frio, pelas características da população, foi muito difícil. Né? A maioria dos exilados que tiveram nesses países tiveram mais dificuldade de se adaptar. A gente teve a sorte de cair em países onde a adaptação foi mais fácil. Né? E eu queria resgatar um pouco o que Elzinho falou. Acho que a gente tem que entender que a história não se dá de forma linear. Ela se dá aos saltos. Então, a gente tem altos e baixos mesmo. Toda história de qualquer país. Você tem momentos onde, né, você tem uma grande efervescência e a possibilidade de colocar alguma coisa em prática, de colocar alguma coisa em governos mais democráticos, que trabalhem mais a questão dos direitos humanos, enfim. E, né, em outros momentos, essa curva é mais descendente. E nós estamos na curva descendente, mas isso não deve esmorecer. Se a gente entende que a história de se dar aos saltos, a gente tem que estar atenta, né? Estar alerta, né, para isso e estar procurando, né, se organizar nos seus espaços. Né? Eu acho que isso é fundamental, senão a gente cai a moral mesmo da tropa, né? Não dá. Aí não fala nada. E essa é talvez uma das maiores funções dos artistas e dos educadores, porque no dia a dia a gente pode fazer essa revolução enquanto está acontecendo embaixo. A gente pode lutar contra o autoritarismo, a gente pode lutar contra as violências, a gente pode lutar contra a homofobia, a gente pode lutar no nosso dia a dia. As nossas peças de teatro, elas têm que falar sobre isso o tempo todo. Os educadores têm que estar o tempo inteiro batalhando por isso no seu dia a dia. E não ficar só esperando que aconteça uma coisa que não vai acontecer. Isso é uma coisa que essa revolução, ela pode acontecer no dia a dia. Eu vou falar uma coisa que eu falei esses dias atrás, que não tem nenhum sentido de crítica, mas de percepção da coisa. Esse ano teve em Curitiba, acho que quase 50 peças de teatro. E nós fizemos uma reunião lá do Troféu Verde Azul e eu falei,
Digamos, porque eu vivi a ditadura, eu tenho 60, hoje estou fazendo 62 anos. Então eu falei, se hoje nós estivéssemos vivendo a ditadura militar, quais dessas peças de teatro que estão em cartaz hoje, que eu assisti, teriam tido problemas com a censura? Só 2, das quase 50 que nós assistimos. As outras não iam ter problema nenhum. A da Nena, que é o monólogo, e a do César Almeida, que é peças. Eram as 2 únicas peças, inclusive a ditadura iria evitar 100% de pôr na cadeia e torturar a Nena e o César Almeida. As outras peças não tem problema nenhum. Aí eu falo, então também a arte também tem que começar a pensar nisso. É o momento de nós começarmos a colocar no palco peças como essa daqui, peças como a que a Nina está fazendo, e os educadores alertas, porque não tem outra saída. É o nosso momento, eu acho, pelo menos. Ela falou aí da cultura, né? É isso, né? A gente da cultura também está com todos os problemas de todas as áreas, né? Já estão proibidos. Os professores já estão sendo proibidos de falar de política. Os artistas já estão sendo presos. E que façam essas peças enquanto se pode fazer. Porque logo. Mas a gente vai fazer. Tem que falar enquanto se pode. Enquanto não se pode, continuar falando. Existir, porque a gente fala fora Temer, claro que fora Temer, mas nós não temos nenhum quadro ainda, porque a gente fala fora Temer, venha esse. Nós vamos ter que construir. Se a gente está no descendente, estamos, né, é o que a gente está falando aqui. Não tem um salvador da pátria, não terá, a história não se faz assim. E a cultura tenta resistir, os artistas tentam se reinventar economicamente, eticamente, repensando, porque às vezes, há um tempo, há 2 anos atrás, 3 anos, esse projeto da Nena, o Projeto 70, pensava nisso, mas era talvez o único de Curitiba, né? Não se pensava, e agora recomeçou, está se pensando. O que a gente quer falar como artista? O que a gente quer falar como arte educador, como professor, como administrador, como secretária, como tudo, como, né, operário? O que a gente quer falar nesse momento? A gente vai ter que se reinventar, porque é fora Temer, mas é fora Temer significa o quê? Tem que acabar isso que está acontecendo. A gente vai ter que entrar em outro momento, em outra construção. Isso que me dá assim, uma esperança, um otimismo, que é uma escolha também, né? O otimismo, acreditar é uma escolha. Eu escolho que, para eu poder sobreviver bem, né, e poder talvez contribuir, eu escolho que a gente pode realmente conseguir subir essa curva de novo e vivenciar e viver momentos tão bons como esses 20, 30 anos que a gente viveu. Eu não tinha nem consciência que era tão bom quanto era. Então é uma resistência mesmo. A Thalita quer falar. Eu queria perguntar para você, com relação ao momento que a gente está vivendo, assim, eu sou artista visual, arte educadora, assim, para mim eu sinto que eu sempre tive uma relação, assim, com a política, do modo da minha perspectiva, né, que considera a borda para o centro e não o contrário, né, não o estabelecido, mas sim quem precisa mais, né, deve, na minha visão, ser o destaque da política. Mas pensando nesse contraponto que a gente está falando entre a atualidade da peça, o que aconteceu e o que acontece hoje, eu sinto que o golpe me abriu muitos olhos, mas também que a gente está com um momento muito diferente daquele, né? E isso a gente vê pela nossa resposta social ao que está acontecendo, pelo nosso modo de se comunicar, de se articular. E daí você que viveu daquele jeito, eu estou muito mexida ultimamente com essa questão dos ovos nos políticos, né? No Dória, na Bahia, no Bolsonaro, eu assisti ontem, eu não sei se você viu isso, mas porque me contempla como uma ação simbólica, mas me preocupa essa ação midiática que está se tornando a política numa situação novelesca e onde a gente parece que mais vive esse bombardeamento de informações e onde daí é o riso, é o meme. Eu não sei aqui o quanto você está imersa nessa cultura
digital, digamos assim, né, das redes e tudo, mas eu queria te perguntar como é que você enxerga a resistência hoje, sabe? Buscando pensar também as diferenças. Não, eu também vejo que a peça é super atual, mas que é importante que a gente entenda as diferenças dessa diluição do poder, digamos assim, né? Que a gente tem as estruturas ruindo de um jeito assustador e rápido, e ao mesmo tempo esse bombardeamento assim, do que a gente já não sabe mais como conversar. Bom, sem dúvida o momento é muito diferente. A gente usava um mimeógrafo, hoje a gente usa as redes, né? É muito diferente. Só que eu acho que o mundo está diferente nesse aspecto, não é só a gente, né? Hoje a tecnologia está aí, a forma das pessoas se comunicarem é completamente diferente. Então não dá para fazer nenhum tipo de identificação de uma coisa com a outra, né? Mas isso é ruim ou é bom? Quer dizer, quando é ruim ou é bom você ter o instrumento internet para se comunicar com o mundo? Pode ser excelente, desde que você transmita aquilo que você imagina, né, que você considera correto. Certo? E é bem por aí. Mas assim, se aquilo que acontece, o meme, ou isso, aquilo, eu não tenho nada contra os memes para a gente dar risada, desde que eles não sejam agressivos ou de aquela coisa de mau gosto, né? Mas não vejo nenhum problema. Agora, desde que isso permita que a gente, a partir desse instrumento, se organize para uma coisa que realmente faça diferença. Certo? Mas está aí. Hoje você tem o MBL, hoje você tem todos esses movimentos que estão apoiando o Temer, ou que apareceram a partir do impeachment da Dilma, estão usando esses instrumentos. E, aliás, eu acho interessantíssimo que a gente procure saber o que eles pensam, até para poder ter o seu espaço na internet para questioná-los. Mas é uma arma como outra qualquer, não é? A arma entre aspas, né, eu quero dizer, certo? É como outra qualquer. Eu não vejo pelo contrário, eu acho extremamente interessante você contar com esse tipo de coisa. É uma forma de se organizar muito legal. Antes você tinha que marcar um ponto na rua para falar com o teu companheiro. Hoje você entra na internet e faz uma reunião ampliada, né? Não é ruim. Eu não vejo que seja negativo. Eu vejo como instrumental bom. Na questão dos ovos, né, que você falou, eu acho que foi uma manifestação absolutamente fantástica. Foi a indignação clara, né, contra aquela coisa, né, aquela ostentação terrível. Me lembrou assim, uma coisa meio, sabe, a monarquia francesa, né, no século, sei lá, 1700 e pouco, e aquela monte de pobre tentando entrar dentro do castelo, entendeu? Uma coisa de questionamento da ostentação. Eu até refleti um pouco mais sobre isso quando alguém que estava na Bahia falou que a pessoa, uma dos militantes ali que jogou o ovo no Dória, foi quebrar nas pernas dele por conta dessa ação, pelos capangas ali, né, dele e de quem estava com o Dória. E isso não se tornou público tanto quanto essa ação, que contempla a gente, me contempla como ação simbólica muito, mas essa outra parte, o que aconteceu, né, assim, então um vídeo que dá um alento a gente, mas o que acontece, né? Que preço que estão pagando essas pessoas, né? Organiza via internet esse tipo de manifestação, quer dizer, sim, é uma forma de se organizar. Eu fico muito feliz que você olha a nossa geração com essa potência. Claro, claro. Só que eu acho que a gente tem que ir mais além, não só para o ovo, né? Você tem que começar a pensar numa coisa mais séria, mais
Porque quando fica só o ovo no foco, vira vandalismo, parece que vai contra aquilo que nos representa, né? Porque a perna quebrada não apareceu. As violências não apareceram, como o artista Michael Carter de Curitiba, que foi preso lá em Brasília. Ele teve o cenário destruído, ele estava com o suporte do SESC, teve o cenário destruído e deram uma chave de braço dele dentro do cenário e levaram ele descalço dentro de uma viatura. O único vídeo que apareceu foi um vídeo do policial. Então, e porque ele estava nu, mas ele tinha autorização, ele tinha tudo. Quando os policiais chegaram lá, eles não quiseram saber, quebraram o cenário, entraram e deram uma chave de braço no artista, que ficou 1 hora ouvindo chacota de policial dentro da delegacia de Brasília. Né? Então, a grande luta é como fazer com que não se calar perante esse fato, né? Como que o artista, né, ou o palhaço em Maringá também teve uma ação, foi preso. Como que isso reverbera na mídia? Eu acho que, diferente do mimeógrafo, diferente de fazer, por exemplo, um sequestro, porque não se faz, a gente podia fazer, sei lá, uma adaga, tá, acabou, mas não, né? A mídia, a gente fica ali na rede social se organizando, mas não se encontra às vezes, né? Mas a gente aqui a gente está num encontro. Sim. Mas de qualquer maneira, o papel da mídia alternância é importante. Exatamente para a gente saber as coisas que estão acontecendo, eu acho que ela quem assiste? Desde que ela não seja tão superficial, mas que, né? E que ela sirva para que a gente se mobilize para questionar as coisas que acontecem. Mas ela é importante, sem dúvida alguma. E a gente não vai poder prescindir dela de maneira alguma. Mas tem uma coisa que eu acho que é bem importante, uma coisa que vocês falaram antes, que o rapaz falou ali, e que para mim é onde dói muito, é que se a gente não vê essa tortura de matar 2.000 pessoas metralhadas num estádio nacional, a gente vê uma polícia militar que faz o que quiser. A gente tem um Beto Richa que foi agora liberado pela justiça por ter feito tudo o que ele fez com manifestante na rua. Então a gente tem um Rafael Braga preso. Então assim, a gente está falando assim de uma polícia militar que mata mesmo, sobretudo negro e pobre, mas tá pegando artista, tá pegando manifestante na rua. Então assim, essa violência ela não é tão distante, ela não é tão antiga. E ao mesmo tempo que eu sinto é que das coisas que minha mãe conta, existia formas de identificação, que acho que hoje elas são muito mais rarefeitas. A gente consegue se mobilizar na internet, a gente consegue fazer algumas manifestações. Os professores fizeram uma manifestação aqui em 2015 que foi efetiva, bala de borracha e está tudo bem, né? Legalmente está tudo aceito, tudo passa. E a gente tem dificuldade de se encontrar nas mesmas organizações que existiam naquela época, salvo algumas exceções. Tem os secundaristas aí que eu acho que deram um show. Teve artista aqui, né, aqui no Paraná, eu não estava aqui, mas sei de artistas que é isso, acamparam, começou aqui, né? Tem, mas está rarefeito. Né? Eu acho que não é só rarefeito, tá? Ainda lembrar um recipiente de organicidade. A gente tem 3 microfones aqui. Tem 3, pessoa tem onde? Não sei. Ainda está uma forma incipiente de organicidade. Né? É isso. A gente está, né, pontuando meio que, né, uma coisa aqui, outra ali, reclama daqui, reivindica dali, mas você não tem ainda, né, uma força política como um partido, sindicatos, né, que possam estar, sindicatos professores, eu acho que, né, parabéns, porque manifestam uma união e tal, mas você ainda não tem essas forças mais organizadas. Né? Você ainda sofre um período onde essas forças foram, como é que eu vou te dizer, até cooptadas, né? Cooptadas pelos governos populares, porque não precisava de gente para ocupar os espaços institucionais. Então isso, né, desmobiliza um pouco. Mas quem é que você tem hoje para dizer vai, sei lá, liderar esse processo?
Não tem. Isso vai ter que ser construído na história. Vai construir. Não sei, 2018 aí. 2018, se tudo der certo, a gente tem uma eleição, nós temos que pensar. Se tudo der certo, o que a gente vai fazer? Né? Uma amiga falou assim, eu concordo. Agora realmente vai ter que passar pela educação. Eu concordo, mas a gente fala isso há tanto tempo. Eu acho que a gente podia. Se tem mais alguma questão, gente, para levantar, e a gente podia um pouco meio que ir encerrando, né? Nós não vamos decidir aqui o que o Brasil vai fazer. Não vamos chegar a isso. Mas conversar alivia, né? Mas, olha, a gente. Nenhum torturador da época da ditadura, nenhum torturador, e a gente teve o delegado Fleury, que foi um dos mais violentos torturadores da história dos torturadores, que foi morto, provavelmente foi queima de arquivo, mas a gente não tem nenhum julgamento. Então, os torturadores não foram nem julgados no Brasil. Na Argentina, o Videla foi julgado, condenado e foi para a cadeia. O Pinochet foi julgado e foi condenado e foi para a cadeia. No Brasil, é como se a ditadura não tivesse existido. Essa impunidade, a gente tem um ladrão. O nosso presidente da República aos olhos vistos, nós vimos, ouvimos, ele é um ladrão. E ele comprou todo mundo. E ele está passando tudo o que ele quer. Porque é uma tradição, é péssimo dizer isso. Mas é uma tradição de impunidade, é uma tradição de, né? Então, assim, a gente eu vi um espetáculo esses dias do Oi Nós Aqui Outra Vez, que é o grupo mais xiita desse país, na minha opinião, e aí eles estavam fazendo uma peça boa na rua, e a Taninha Farias, que é uma grande atriz, no final falou assim, aí falou essas coisas que a gente fala, né? E aí ela falou assim, a gente vai ter que inventar uma outra pegada. E eu fiquei com esse negócio, sabe? Essa pegada. A gente vai ter que inventar uma outra pegada. Porque que partido que me representa? Quem é que nos representa? Quem é que a gente vai votar? Né? Essa pegada a gente vai ter que inventar nós, no nosso, que é o que o Edson fala, no nosso entorno. E aí se fortalecer, porque no coletivo tá difícil, né? Tá difícil, mas é isso mesmo, né? O Enfio dizia, tem uma frase do Enfio, nessa época, do medo todo, que nos botaram medo, mas tanto medo, que agora ficamos com medo de ter medo. Essa é uma frase que eu levo, assim, sabe? Enfim. Gente, mais alguém? Podemos encerrar? Então, muito obrigada pela presença de todos. Se duas pessoas puderem ficar depois, a gente vai fazer bem rapidinho ali com a Lídia um depoimento sobre hoje. Tá bom? Pode ser? Ok. Obrigado. Obrigada.